Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula e dessa vez nós vamos falar de fatoração. E o que seria fatoração? Será que existem vários tipos de fatoração? Sim, existem vários tipos de fatoração. Nós vamos estar estudando no 8º ano 4 tipos de fatoração. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar falando de um tipo só, tá bom? Que é fator comum em evidência. Só que antes da gente chegar lá no fator comum em evidência, vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do que seria essa fatoração. Como funciona isso? O que é fatorar? Vamos lá. Introdução. Consideremos o número 100. Gente, esse aqui capítulo 3 é porque eu aproveitei esse material de slide de outro lugar, tá? Não é capítulo 3 do nosso livro, não. Consideremos o número 100. Utilizando a multiplicação, podemos escrever esse número de várias maneiras, certo? O 100 ele pode ser representado em 2 vezes 50, em 4 vezes 25, em 5 vezes 20, em 10 vezes 10, em 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 25, 100, tá vendo? Todas essas multiplicações aqui vão resultar em 100. Quando eu faço isso aqui, essa multiplicação, que eu sei que resulta nesse número, significa que eu estou fatorando. Isso é fatorar. Tá? A gente até faz quando a gente faz a decomposição de um número, a gente usa esse termo, vou fatorar o número. Então, isso é fatoração. É você distribuir, representar esse número de outras maneiras. Vamos lá. Quando escrevemos o número 100 na forma 2 vezes 50, ou 4 vezes 25, ou 5 vezes 20, ou 10 vezes 10, transformamos esse número numa multiplicação de 2 fatores. Tá? Então, eu estou multiplicando ele em 2 fatores. Quando escrevemos o número 100 na forma de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, transformamos esse número numa multiplicação em que todos os fatores são números primos. Em qualquer um dos casos, fizemos a fatoração do número 100, tá vendo? Como a palavra fatoração está associada a uma multiplicação, podemos dizer que fatorar um número significa escrevê-lo como multiplicação de 2 ou mais fatores. Foi o que eu falei ali no início. Gente, os meus vídeos às vezes costumam ter um som assim no fundo, de moto, barulho de cachorro, de carro passando, porque eu moro praticamente na beira da estrada. Então, acaba acontecendo isso. Eu tô aqui no meio da videoaula e passa aquelas motos fazendo aqueles barulhos. E aí não tem como eu pegar, parar o vídeo e gravar tudo de novo. Então, assim, vocês me perdoem caso surjam alguns barulhos no decorrer do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos continuar essa ideia de fatoração. Só que, como esse ano nós estamos estudando a parte algébrica, as letras, vamos ver como funciona a fatoração quando nós temos um polinômio, né? Quando nós temos uma equação, uma expressão com números e letras. Seja a figura ao lado, no caso aqui abaixo, eu tenho aqui uma figura. Eu tenho um retângulo e eu tenho aqui também um retângulo, porém parece que é um quadrado. Nesse primeiro retângulo aqui, que é o A, tá vendo? A figura A1, aqui mede A, então aqui também mede A, que é o comprimento, mede A. A altura mede X. Se a altura desse lado aqui mede X, desse lado aqui também vai medir X, tá? E aqui, nesse retângulo, nessa figura A2, comprimento mede B e a altura mede X, tá? Como que eu vou calcular a área dessa figura toda aqui? Eu posso fazer, primeiro, a área da figura 1 mais a área da figura 2, ou seja,
Vamos lá, como que é o cálculo de área? Base vezes altura. Então, aqui, se essa figura aqui, figura 1, tem como base o A e a altura X, como que é a área dessa figura? Ó, tá aqui. A vezes X, AX. Nessa daqui, se minha base é B e minha altura é X, qual é a área dessa figura? B vezes X, BX. Então, essa área total aqui é o quê? AX mais BX. Tá vendo? Certo? Essa é a representação por partes de uma área mais a outra área. Ou nós podemos fazer o cálculo de área do retângulo todo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o retângulo todo. Vamos pensar nele todo, sem ser figura 1 e a 2. Ó, a altura do retângulo todo é x. E a base, que eu vou dizer que é isso aqui, ó. Essa aqui é a base. Deixa eu tirar essa marcação, vou colocar só aqui, ó. Essa aqui é a base. A base é quem? É A aqui e B aqui. Então, a base é A. A gente desenha no mouse, é horrível. A e B. Foi. A mais B. A altura é X. Então, como que eu calculo a área dessa figura toda, sem ser em partes aqui? Vai ser X vezes A mais B. Tá vendo? X vezes A mais o B. Pois a figura é um retângulo, a figura toda. Mas o que que isso tem a ver com fatoração? Vamos continuar. Aqui. Quando eu faço em partes, eu tenho aqui, ó, esse polinômio, AX mais BX. Quando eu faço ela toda, eu tenho a multiplicação desses polinômios. Ó, eu tenho x vezes A mais B. Tá vendo? Esse daqui, que é a multiplicação desse polinômio aqui, ó, de polinômios, é a fatoração dessa parte aqui. Quando escrevermos o polinômio ax mais bx na forma x vezes A mais B, estamos transformando o polinômio inicial numa multiplicação de polinômios. Portanto, fatorar um número, quando for possível, significa escrever esse polinômio com uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Então, quando eu represento em formato de multiplicação, significa que eu estou fatorando, tá? Isso é fatoração. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, somente o primeiro caso, tá? Que é esse caso aqui, ó. Fator comum em evidências. Deixa eu botar aqui a canetinha. Fator comum em evidência. Esse é meu primeiro caso de fatoração. Vocês vão estudar 4 casos, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar só o primeiro, que é o fator comum em evidência. E aí, como acontece o fator comum em evidência? Vamos ver. Primeiro, vou mostrar para vocês representando isso nas figuras, tá? Depois a gente vai ver exemplos de exercícios. Vou estar resolvendo aqui com vocês. A figura abaixo mostra um quadrado ABCD. Ó, esse aqui é o quadrado ABCD. E um retângulo CEFD. Aqui é o retângulo. Tá? E um retângulo também, que é o grandão, ó. Pensando no grandão. ABEF. De acordo com a figura, podemos escrever. Vamos lá. De acordo com essa figura, podemos escrever, ó, aqui embaixo. A área do retângulo ABEF. Ó, ABEF. Eu vou dar para vocês aqui a área do retângulo grandão. No retângulo grandão, ó, a altura vale A. Então, tá aqui, ó, A. Área é o quê? Base vezes altura. Vocês não podem esquecer que o cálculo da área de retângulo e de quadrado é base vezes altura. Estou tentando fazer aqui no mouse. Base vezes altura é a fórmula da área. Então, aqui, a altura é A. A base é isso aqui, ó.
Quem é essa base? A mais B, tá vendo? A mais B é a minha base. Então, a área do retângulo grandão, que é o ABEF, é A vezes A mais B. É a área do grandão. Agora, se eu dividir a área em partes, vou fazer a área do pequeno, do grande e do pequeno. Ó, se eu dividir a área em partes, eu vou ter o que aqui? Vamos lá. Deixa eu apagar e mostrar a área em parte. É do retângulo CEFD, que é esse aqui. A altura vale A. Se é A desse lado, é A desse. A base é B. Então, a área é o quê? A vezes B. Ó, AB. Tá vendo? E a área do quadrado, que é esse aqui. Se o lado do quadrado é A, qual é a área do quadrado? A vezes A. A ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Esse aqui está sendo representado numa forma de quê? De multiplicação. Então, o A vezes o A mais B é a fatoração do AB mais A ao quadrado. Essa é a fatoração. Então, fatorar é colocar a minha expressão no formato de multiplicação. Tá bom? Vamos ver como isso funciona na prática. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. Exemplos de fator comum em evidência. Letra A. Eu tenho aqui 4x mais 4y e eu quero fatorar. Aqui já é a resposta, tá? O nome já diz fator comum em evidência. Fator comum. Se é o comum, é o que há de comum entre eles. Em evidência, significa que eu vou colocar o que há de comum em evidência, em destaque. Por exemplo, aqui, ó, essa é a expressão, tá? Essa é a expressão. Aí eu vou ver aqui, o que há de comum nessa expressão? O número 4. Eu tenho o número 4 aqui e eu tenho o número 4 aqui. Tá vendo? É o que há de comum nessa expressão, é o 4. Então, na hora de representar a minha multiplicação, porque fatorar é colocar em formato de multiplicação, eu vou colocar em evidência o número 4. Tá vendo? O 4. Ele é o número que vai ficar aqui fora da minha multiplicação, tá? É quem eu vou colocar em evidência, ó. Coloquei aqui o 4 em evidência. É o que vai ficar fora do meu parênteses. É o que vai estar multiplicando. É o que vai ficar evidente, em evidência. Tá vendo? Aí eu vou abrir o parênteses. E aqui dentro, como eu vou arrumar? Se eu tirei o 4 daqui, ó. Se eu tirei o 4 daqui, quem sobrou? O x mais y. Tá vendo? Tirei o 4, sobrou o x mais y. É o que vou deixar aqui dentro. Para verificar se a minha resposta está certa, eu posso fazer a prova real. Fazendo isso aqui, ó. 4 vezes x, 4x. Mais 4 vezes y, 4y. Significa que isso aqui está correto, é a mesma coisa. Porém, aqui está representado de forma fatorada. Vamos ver de novo. Outro exemplo. Ó, 7A menos 7B. Qual é o fator comum que existe aqui? O 7. Ó, o 7 aqui, o 7 aqui. Então, quem eu vou colocar em evidência, que é fator comum em evidência? O 7. Vou abrir o parênteses. Quem sobrou aqui, ó? O A menos o B. Então, vou colocar aqui A menos o B. Para verificar se vai dar certinho, eu vou fazer isso, ó. 7 vezes A, 7A. 7 vezes B, 7B. Tá certo. Essa é a minha expressão de forma fatorada. Tá vendo? Outro exemplo. Qual é o fator comum aqui nessa expressão? Qual é? Isso, é o 5. Ó, eu tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Vou colocar o 5 em evidência. Abro parênteses e veja aqui, ó, o que sobrou? Sobrou o x menos e não sobrou ninguém. Quando não sobra ninguém aqui, significa que é 1. X menos 1, certo? Para verificar se isso está correto, eu faço, ó, a prova real. 5 vezes x, 5x,
menos 5 vezes 1. Ih, não tá indo. 5 vezes 1, 5. Tá vendo? Essa é a prova real, que é igual. Tá certinho. Agora aqui, começaram a aparecer as letras. As letras em comum. Vamos ver como que funciona isso. O que que tem em comum aqui? Y ao quadrado mais 6y. O que que tem em comum aqui? O y. Só que isso aqui, ó, y ao quadrado, significa que eu tenho y o quê? Ó, 2 vezes. Se ele está ao quadrado, significa que esse y aparece 2 vezes, tá vendo? Mais 6y. Isso aqui, y ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo isso. Y vezes y. Então, eu vou colocar em evidência o y. Porém, é um y daqui e um y daqui. Tá vendo? Quem sobrou? O y mais 6. É o que vai ficar dentro do parênteses. Tá vendo? Porque ele está ao quadrado, então são 2. Só que aqui eu só tenho 1. Então, ele só tem em comum um y só, tá? Para verificar se isso está correto, eu vou lá e faço isso aqui, ó. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 6, 6y, certo? Quando você multiplica letras, você soma os expoentes. Não pode esquecer isso. Multiplicação de letras iguais, eu somo os expoentes. Vamos ver aqui agora. Letra E. Outro exemplo. Na letra E, não tem letra em comum. Aqui é X e aqui é A. Não tem letra. Vamos para o número. Para os números. Os números também são diferentes. Os números também são diferentes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar o seguinte. Esses dois números aí, o 6 e o 4, eles têm uma coisa em comum, sim, embora eles sejam diferentes. Eles são números pares. E se eles são números pares, eles são divisíveis por 2. Então, quem eu vou colocar em evidência? O número 2. Por quê? Porque o 2 divide o 6 e o 2 divide o 4. Tá vendo? Então, o que vai ficar em evidência? O número que divide os dois, que aparece aqui em comum, porque eles são pares. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, quem vai ficar aqui dentro? O 3. Ó, na hora de cancelar, ó, eu não estou dividindo por 2. Então, ó, 6 dividido por 2 vai sobrar o 3. 4 dividido por 2 vai sobrar o 2. Isso que sobrou é o que vai ficar aqui dentro do parênteses, ó. 3x ao quadrado menos 2a. Tá vendo? Porque eu coloquei o 2 em evidência. Para tirar a prova real e verificar se está certinho, faz a distributiva. 2 vezes 3, x ao quadrado, e 2 vezes a. Ó, 2 vezes 3, 6, x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4a. Tá vendo? Aí dá certinho. Essa é a forma de você tirar sua prova real. Vamos fazer mais um. A última agora. 4x elevado a 5 menos 7x ao quadrado. O que que nós temos em comum aqui? O x. Os números são diferentes. Só que aqui eu tenho x à quinta. O que que significa x à quinta? Ó, o x, eu vou desenhar, porque fica mais fácil para vocês entenderem. O x, ele aparece 5 vezes, tá vendo? Então, vai ficar 4, o x 5 vezes, menos 7. E o x quantas vezes? 2 vezes, ó. 1, 2. Então, o que que eles têm em comum? O x. Só que, na verdade, eles têm em comum, ó, 2x. Eu tenho... Deixa eu tentar mudar a cor. Para ver aqui. Ah, foi. Ó, eu tenho 2x aqui, 2x aqui, em comum. Então, eu tenho x ao quadrado em comum. Tá vendo na minha resposta? O x ao quadrado, ó, aqui, ó, está em comum, porque ele aparece 2 vezes aqui, o x, e aqui também. É ele que vai ficar em evidência, fora do parênteses. E aqui dentro, quem sobrou? Ó, esses dois aqui eu botei em evidência, esse e esse. O que que sobrou? 4, com esses 3x aqui, que é x ao cubo, ó,
o 4x ao cubo menos o 7. É o que sobrou, tá? E aí, para você tirar a prova real, vai fazer a distributiva, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. X ao quadrado vezes 4x ao cubo. Eu repito 4. E na hora de multiplicar as letrinhas, por elas serem iguais, eu somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, é x à quinta. X ao quadrado vezes menos 7. Menos 7x ao quadrado. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos tentar, dentro dessa explicação, fazer uns exercícios. E eu tenho uma novidade para vocês, tá? A partir da próxima semana, as nossas aulas vão ser totalmente online. Então, toda essa explicação vai ser online. Eu estou mandando para vocês somente o vídeo de fator comum e evidência, para vocês já irem se adiantando. Porém, a gente vai reforçar essa explicação na nossa aula online e apresentar para vocês os outros 3 tipos de fatoração, tá? Que é a fatoração por agrupamento, diferença de 2 quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Essa matéria é bem legal, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tá? Um beijo para vocês e boa aula!